Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos lendo a Bíblia, por isso leia a Bíblia. Nós estamos lendo Lucas e nós estamos no capítulo 14, tá? Então vamos lá. O 13 terminou assim porque trovejou, né? E aí acabou que a cachorra ficou agitada aqui. Mas vamos lá, vamos para o nosso capítulo 14 e ele vai dizer assim para nós. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com um corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo e curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Pausa. Não é os que são exaltados, é os que se exaltam, e não é os que são humilhados, é os que se humilham. Então a postura vem da pessoa e não do exterior. Então você se humilha e aí você vai ser exaltado, ou você se exalta e aí você vai ser humilhado. Então Jesus voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles podem retribuir o convite e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade. Convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugares para mais gente. Então o senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará meu banquete. Algo muito importante que o homem diz, né? Feliz aquele que participar do banquete do reino de Deus. Mas Jesus conta uma parábola sobre pessoas estarem sendo convidadas, mas usarem de desculpas, de ocupações para não participar do banquete. Então aqueles que não tinham antes sido convidados, agora são convidados a fazer parte do banquete. E aqueles que antes haviam sido convidados não vão nem provar. Então ele está dizendo sobre o reino de Deus e a gente precisa refletir sobre isso. Continuando. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para a multidão, e disse: se alguém que me segue amar pai
e mãe, esposa e filhos, irmão e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os de 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então Jesus está chamando a atenção aqui para algo, né? E uma coisa muito importante, muitas vezes nós achamos que seguir Jesus não tem um custo, né? Ser parte da multidão, realmente, Jesus não está dizendo isso para quem quer ser multidão. Ele está dizendo isso para quem? Para quem quer ser discípulo. Você não vai poder amar mais o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos ou até você mesmo. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa amar Jesus acima de todas as coisas. E aí você vai poder ser discípulo dele. E ser discípulo dele é tomar a sua cruz e segui-lo, né? Você vai precisar ir aonde Jesus vai. Você vai precisar segui-lo. Não tem outro lugar. Você não vai para um lugar e chama Jesus para estar com você. Você vai aonde Jesus está, independente da sua vontade, independente do seu querer, independente de qualquer coisa. Então, ser discípulo de Cristo é algo realmente que tem um custo. Ele fala que nós precisamos avaliar esse custo, né? Precisamos avaliar o custo daquilo que ele está nos convidando a fazer parte e decidirmos se nós queremos ser discípulos de Jesus. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Tudo que possui. Jesus está dizendo claramente aquilo que ele requer. Está dizendo claramente. E nós precisamos fazer uma escolha. Ai, Fernanda, mas como é que eu vou escolher se a única forma de viver bem é seguindo a Cristo? Então, se você já chegou a essa conclusão, você já chegou à conclusão de que a única opção que você tem é realmente abrir mão de tudo por causa de Cristo. Eu espero que o Espírito Santo ministre ao seu coração e fale com você com muita alegria. Tenho muitas coisas para analisar nesse texto, então não fique só com os meus comentários, mas leia a Bíblia e deixe com que o Espírito Santo fale com você. Deus abençoe. Eu vejo você no próximo capítulo.